O olhar da Miranda sobre o feminismo estar destruindo o feminino e o masculino é o tema da live class de hoje. Já pega papel e caneta porque você sabe que essa live será uma verdadeira aula. E eu separei essa live class para ficar ainda mais didática em algumas partes, a começar pelo conceito do feminismo, da história do feminismo até hoje, uma breve análise, as minhas críticas a este movimento, o machismo, a misoginia e a bagunça, o que é cada um deles e por que o feminismo está destruindo tanto o feminino quanto o masculino. Eu quero dar as boas-vindas para quem está chegando por aqui. Envie essa live class para pessoas que você sabe que compactuam com essa percepção, que precisam esclarecer ainda mais os seus conceitos para poder se posicionar melhor numa sociedade tão abusiva e que se diz combater o abuso. Veja só que curiosidade. Eu coloquei aqui o primeiro tópico, o conceito do feminismo, para que a gente possa de fato entender, afinal de contas, o que é isso. E pelo Google, o feminismo é o seguinte: um movimento político, social e filosófico que luta pela igualdade de direitos, oportunidades e tratamento entre homens e mulheres. Também visa combater o sexismo, machismo e estruturas patriarcais, buscando autonomia do feminino e a eliminação da violência e disparidade de gênero. Esse é o conceito, tá? Historicamente, ele é dividido em ondas. A primeira onda foi a onda do sufrágio, o direito da mulher ao voto. A segunda onda veio a libertação sexual e social, e é aqui que eu quero dar uma pausa. Essa primeira pausa. Por quê? Porque quando a mulher lá atrás se juntou quando as mulheres se juntaram para fazer o movimento do feminismo e exigir que o voto fosse um direito delas também, o que acontece? Elas começam a se empoderar cada vez mais. E se você for ver antes ainda da história do feminismo, as mulheres eram muito poderosas. Tão poderosas que os homens eram absolutamente submissos a elas. E isso mudou. Então, acabou que o patriarcado foi elevado e as mulheres ficaram submissas por muito tempo. Toda vez que uma energia fica muito elevada e a outra muito baixa, essa energia baixa aqui, ela vai ganhando força, ela vai se arquitetando, ela vai se estruturando, e o grito dela para ser ouvida por essa energia mais forte, mais elevada, precisa ser muito alto. Por isso que o feminismo veio com tanta força. Quando teve a conquista do sufrágio, o direito ao voto, logo depois dessa segunda onda, foi para outros patamares que não necessariamente o direito em si, de algo físico, né? Como o voto, por exemplo, algo de democracia, por exemplo. Veio tanto a parte sexual quanto a parte social. Mas o que é a parte sexual e a parte social? Afinal de contas, no sufragismo, no direito a voto, você tem o voto. Eu quero ter o direito de votar. Ok, esse é o objetivo. Mas quando se fala em libertação sexual e libertação social, o que tá aí? E quando os conceitos começam a ficar subjetivos demais, eles são facilmente perdidos dentro de si. Essa ideologia, ela não fica tão clara daquilo que ela busca. E fica facilmente perdida. E foi aí que o feminismo começou a se perder. Principalmente porque essas mulheres que lutavam por essa liberdade sexual, pela essa liberdade social, elas começaram a perder a energia do feminino e se voltar cada vez mais para a energia do masculino. Jornada tripla de trabalho, continuavam casando, continuavam fazendo os mesmos movimentos que o feminino fazia antes, porém agora assumindo coisas que talvez não fossem da sua energia. É claro que o trabalho, ganhar dinheiro e tudo mais também é um direito feminino. Mas a gente vai perceber que a energia masculina está mais forte em outros aspectos. Fica nessa live que você vai ver. A terceira e a quarta onda do feminismo foi combater a violência. Veja, tudo começa no direito ao voto, se perde nos conceitos do que é direito sexual, o que é libertação social. E quando começa a se perder esses conceitos, começa a ficar cada vez mais agressivo. E é violência tentando combater violência.
Então esse grito do feminino precisou ser tão alto a ponto de se tornar um feminismo, conquistar o voto, e quando conquista o voto, que percebe que está sendo ouvida, esse grito vai ficando cada vez mais alto. E aqui tem um outro aspecto também, antes das minhas críticas, é que pelo Google também, o feminismo não é um movimento uniforme. Além dessas ondas, além de mudar os seus conceitos eventualmente, né, os seus objetivos, na verdade, porque o conceito continua sendo o mesmo, mas além de mudar os seus objetivos, ele também é dividido, ele também é seccionado. Aqui o Google fala de um movimento feminista liberal, radical, marxista e outros tantos. Ou seja, quando a gente fala de feminismo, principalmente uma pessoa que não acredita de uma pessoa que acredita, quando essas duas pessoas estão conversando, invariavelmente a conversa é sobre assuntos completamente diferentes, sobre conceitos diferentes, sobre compreensão diferente. Por isso que eu tô aqui para mostrar hoje o meu olhar, o olhar da Miranda sobre o feminismo, por que essa força toda está destruindo tanto o feminino quanto o masculino, para que você possa fazer a sua análise e encontrar o seu olhar. Dada essa conceitualização, tanto do que é o feminismo quanto do histórico, agora sim vão vir as minhas críticas, claro. Primeira crítica que eu coloquei aqui a respeito do feminismo, do conceito de feminismo, é a busca da autonomia do feminino, da mulher. Historicamente, essa busca da autonomia, ela é válida, mas a autonomia não é necessariamente algo que se conquista, pela qual se luta. É algo que você precisa acreditar. É algo que você precisa buscar, assim como o respeito. Porque o movimento feminista também luta pelo respeito, pelo feminino, pela mulher. Só que o respeito e a autonomia não se conquista. Não se luta por isso, não se impõe. É uma conquista primeiro dentro de si. Por que eu digo isso? Quando eu lancei o Don't Rua de Merda Nunca Mais, o meu 4º livro, e eu me dedicava exclusivamente ao Instagram deste livro, não tinha um Instagram de todos, né? Era um Instagram para cada livro, e eu estava dedicada a este livro. Eu fiz muitas lives, fiz os lançamentos no mundo, tudo, toda aquela história. Quando eu lancei esse livro, as mulheres que passaram por relacionamentos abusivos começaram a se abrir muito comigo. Então, assim, todos os dias tinha tinha no meu direct histórias dessas mulheres. Me chama atenção a quantidade de mulheres que, por um lado, criticam e, ao mesmo tempo, validam esse comportamento. Tem uma seguidora minha que agora até ela é mais recente, ela já é do Seja um Assunto que Você Domina. E ela passou por uma situação bem abusiva. Primeira noite com o cara transou com ela, e lá no rala e rola ela tinha bebido demais. Já começa por aí o erro, né? Dos dois, inclusive. E ele tirou a camisinha. E ela acabou engravidando. Ela conseguiu comprovar isso como um estupro, obviamente. E a juíza condenou ele. Só que ela retirou a queixa. Porque como era o pai da filha dela, o que eu quero dizer com isso? Toda vítima precisa de um algoz. Enquanto o feminismo colocar a mulher como vítima da sociedade, enquanto qualquer movimento social colocar algum de nós como vítima da sociedade, está removendo o nosso poder e está entregando o poder a esmo. Não existe uma pessoa que assuma isso. E quem é que assume o poder quando a vítima perde o poder? Sempre vai ser o algoz. Então, não é uma necessidade de autonomia ou respeito que o outro faça por mim. Esse respeito, essa autonomia tem que ser por mim. E isso não precisa ser gritado. Não precisa ficar escrachado, jogado na cara de ninguém. Quando você se respeita desde o início, não precisa chegar a situações drásticas. Por exemplo, impor limites é algo que eu falo muito aqui. Só que a imposição de limites nasce em você conhecer os seus valores inegociáveis. E os seus valores negociáveis nascem na inteligência emocional desenvolvida, que nasce no estado pleno de presença. Assunto do Seja um Assunto que Você Domina. Então, você só é um assunto que você domina quando você tem inteligência emocional, ou está trabalhando a sua inteligência emocional e seu estado pleno de presença e, consequentemente, a sua inteligência sedutora.
Quando você tem inteligência emocional e você define os seus valores negociáveis claros para você, isso se torna claro para o outro também, mesmo que você não fale. E quando você tem valores negociáveis claros, você impõe limites de uma forma muito clara e muito evidente. É claro que quanto mais abusiva a outra pessoa for, ou mais infantil a outra pessoa for, mais ela vai insistir e tentar derrubar esses seus valores negociáveis. E é nesse momento que você precisa ser firme. Por quê? Porque a partir do momento em que essa pessoa conseguir derrubar uma barreira sua do seu limite, vai ficando cada vez mais difícil e você vai ter que fazer cada vez um movimento mais forte para impor um novo limite. E aí você perdeu o timing, você perdeu o momento certo de impor limite lá atrás e dizer, não, daqui eu não passo. A pessoa vai tentar, não, daqui eu não passo. A pessoa vai tentar, não, daqui eu não passo. Você se torna um disco furado. Esse é o meu limite. Ponto. E se tornar um disco furado em relação aos seus valores negociáveis e aos seus limites é protetivo para você. Nenhum relacionamento abusivo nasce do nada. Eu escrevi Dom Rua de Merda Nunca Mais. Eu ensino sobre isso. Todo relacionamento abusivo começa e ele vai evoluindo até que chega um momento em que é impossível não ver. E o que é visto não pode mais ser desvisto. São as conhecidas red flags e tudo mais. Estamos numa sociedade abusiva, mas estamos numa sociedade abusiva de todos os lados. E então, essa busca da autonomia, essa busca pelo respeito, ela não é uma luta externa, ela é algo interno. Quando você se respeita, inerentemente você vai escolher pessoas do seu círculo que te respeitem também. E esse respeito, ele vira uma herança em progressão geométrica. Quer dizer, ele cresce em progressão geométrica. Não é de mim para você, é de mim para você, para todas as pessoas que estão perto de você, para todas as pessoas que estão perto dessas pessoas que estão perto dela, e assim vai indo. Só que se eu gritar, ao invés de eu conseguir o intuito que eu tenho, eu vou afastar e criar mais força, porque quando você luta, você cria resistência, e quando você cria resistência, existe sofrimento. Quando eu fiz o meu primeiro MBA na FGV, eu lembro que tinha um professor meu fantástico, assim. E ele disse, na aula dele, ele disse assim, vocês têm que ter o método Aikido de negociação. Método Aikido. O método Aikido de negociação é o seguinte, toda força que você faz contra o teu oponente, vai vir uma força contrária igual, equivalente, para poder ter a mesma resistência, certo? Lei da física aplicada. Então, eu vou ter que ter duas forças iguais e equivalentes e, se uma for mais forte, ela acaba ganhando. Competição absoluta. O método Aikido é o seguinte, ao invés de você lutar contra, você simplesmente se retira. Então, se você tentar dar um soco em mim, ao invés de eu tentar me defender, eu saio e você cai. É usar a força do outro contra ele, sem fazer absolutamente nada. Quando a gente aplica isso na nossa vida, a gente vai entendendo cada vez mais que não adianta discutir com as pessoas, não adianta você tentar ensinar nada para as pessoas. Todas as live classes eu falo a mesma coisa, eu não estou aqui para ensinar nada para ninguém. Eu estou aqui para aprender comigo mesmo e transformar esse conhecimento meu, de mim, para mim, público, para que mais pessoas tenham acesso, se elas quiserem aprender, se elas quiserem concordar, se elas quiserem entender, se elas quiserem refletir. Não é uma incumbência minha. Sempre lembro da Cícera, a dona da fanpage, da nossa fanpage, foi a de Miranda Eli, ela falou uma vez pra mim, Miranda, é o teu dom ensinar as pessoas, você tem o dom da palavra, você tem o dom de convencimento, você tem o dom... Eu disse, meu dom não é ensinar, pode até ser o dom da palavra, mas o meu objetivo de vida, o meu propósito não é ensinar ninguém a nada. Pelo único motivo, a gente não ensina as pessoas é que aprendem. Quando a gente coloca o outro como poderoso e daquilo que ele deve fazer, quer dizer, não sou eu que ensino alguém pequeno perto de mim, porque já que eu tenho conhecimento, essa pessoa fica pequena. É essa pessoa que tem o poder de aprendizado. Aí nós estamos por iguais. O que acontece com o movimento feminista? Ele luta tanto, ele exige tanto, e ele não sabe exatamente o que exigir, porque não é um objetivo, são conceitos subliminares, que ele se perde dentro de si. E essa luta tão feroz, tão ferrenha, acaba trazendo energias fortes demais contra. Não é um convencimento que é algo do feminino.
Não é a delicadeza que é algo do feminino, não é uma imposição delicada. Tem um vídeo que depois viralizou, que todo mundo fez, que é a energia feminina que as pessoas pensam que é, né? Uma menininha de lacinho no cabelo. Aí vem a força da natureza, com tempestades, com raios, com o mar revolto, com uma leoa furiosa para defender o seu filhote. A energia feminina é muito poderosa. Detalhe, a energia feminina é mais poderosa do que a masculina. Então por que a gente precisa gritar se nós somos tão poderosas? Porque nós estamos fora da nossa energia. Porque uma pessoa que está fora da sua energia perde o seu poder. Então essa busca pela autonomia e pelo respeito não é uma coisa de imposição. Você não vai impor. Eu não vou lá brigar com a pessoa para impor os meus limites. Se eu for brigar com alguém para impor os meus limites, se eu brigar com alguém para impor os meus limites, seja isso um movimento de ir até essa pessoa ou não, a briga, a luta já faz com que eu perca a minha razão. É óbvio isso. Um livro maravilhoso. O dia desses estava vendo algo que falou sobre gaslight, em seguida lembrei desse livro. Esse livro fala as 4 fases, que eu separei, né? As 4 fases do gaslighting. 5 fases. Né? Não, 4 fases, porque tem explicação, tá certo? Então, ele coloca assim, gaslight, de onde vem esse cheiro de merda? Gaslight fase 1, sem pressa e sem pausa, linda, que é o momento em que o Dom Juan vai devagarinho. Gaslight fase 2, a busca pelo limite é árdua, linda. Olha o limite aí, só que nesse caso o limite é levar ela além do limite dela. E esse limite é o quê? A necessidade do suprimento emocional dele em relação a ela. Gaslight fase 3, finalmente você se entregou, linda. Essa mulher tá totalmente perdida e fora de si. Ela só confia nele, na pior pessoa para confiar. E a Gaslight fase 4, entre meus céus e seu inferno, que é o paraíso dele, né? A mulher realmente saiu de si assim, ó, já não tem mais nada que não seja ele na vida. Ai, que lindo. Opa, desculpa, balancei vocês. Então, outra crítica, além dessa busca pela autonomia e pelo respeito, que na minha visão a gente não impõe, não exige, não conquista, é uma coisa nossa, muito mais interna do que externa, e nos coloca, essa busca, essa luta nos coloca na posição de vítimas, e toda vítima precisa de um algoz, ou seja, alguém menor que alguém. O feminismo buscando, lutando, ao invés de se colocar no poder de igualdade, equivalência, equidade com o masculino, com o homem, ele se coloca aqui embaixo. Não é que a mulher seja... A mulher é muito mais poderosa que os homens. Nós somos muito mais inteligentes, nós somos muito mais artimanhosas, nós somos muito mais observadoras, nós somos muito mais perspicazes que os homens. E é claro que eles têm qualidades inúmeras também, mas eu tô falando aqui, não é uma competição, é uma percepção. Toda vez que a gente compete, tem alguém que perde e tem alguém que ganha. Por que não cooperar com o outro? Só que o feminismo não consegue cooperar. Ele perdeu aquele conceito dele da busca pelo direito de algo específico e se perdeu dentro dos próprios conceitos. Outra crítica minha, além dessas duas, é a luta e o combate. Lutar e combater são verbos exclusivos de energia masculina. Quem vai pra luta, quem vai pro combate é o homem, não é a mulher. Então, quando esse movimento da energia masculina acontece na mulher que busca, que luta, você é guerreira e tudo mais, ela sai do seu feminino, que busca e que conquista pela inteligência, para assumir o masculino, que busca e que conquista pela luta. Porque ainda que conquistar também seja um verbo masculino, nós também conquistamos, as mulheres também conquistam. Só que a nossa conquista, ela é artimanhosa. Ela é mais delicada, mais leve, ela não é combatente. Essa é a diferença. O quarto ponto que eu coloquei aqui é a igualdade. Pelo amor de Deus, gente, nós não somos iguais. Para com isso, desde os cromossomos, a criação, a forma de percepção da vida, o desenvolvimento da inteligência emocional acontece de forma diferente desde a infância. Nós, mulheres, desenvolvemos as nossas emoções antes e, portanto, a nossa racionalidade, que serve somente, nossa parte da razão do cérebro, serve somente para colocar as nossas palavras,
As nossas emoções em palavras também se desenvolvem antes, por isso que normalmente as meninas começam a falar antes que os meninos. Simples assim. É fisiologia. Não é nada extraordinário, é uma compreensão bioquímica fisiológica do organismo, do corpo humano. Então nós não somos iguais. Não tem como você colocar em pé de igualdade pessoas que são totalmente diferentes, corpos diferentes, fisiologias diferentes, comportamentos diferentes, desenvolvimento diferente. Essa parte da igualdade é o que mais me pega em relação ao feminismo. Sempre foi assim. Sempre foi assim, não, peraí, eu não quero ser igual aos meninos, gente, tá? Eu amo a minha energia feminina. Esses dias uma seguidora me mandou uma mensagem falando a respeito de relacionamento e ela mudou de país, ela tá nos Estados Unidos. Daí ela disse, Miranda, eu precisei assumir muito meu masculino, porque como eu tô num outro lugar, outra cultura, outra língua, outra casa, outro tudo, outros relacionamentos, eu tive que assumir isso porque eu tive que assumir o conserto do negócio da casa, a decisão de onde eu vou levar meu carro para arrumar. Coisas que seriam uma energia mais voltada para o masculino, né? A mulher é muito mais do cuidado, a solução bruta é mais do masculino. Na verdade, eu tive que assumir muito isso. E é bom. Quando a mulher se volta para esse masculino de forma pontual, isso empodera ela. Porque todas nós, mulheres femininas, temos o masculino também. Só que ele tem que ser pontual, ele é um ponto de apoio, ele não pode ser a energia base, porque se a mulher se voltar para o masculino como energia base, ela perde o poder dela. E quem perde o poder precisa lutar. Quem é poderoso não precisa lutar. Eu falei pra vocês que eu falei pra minha mãe pra ela voltar a assistir, pra ela assistir uma série chamada House. É uma série com vários casos médicos e o House é um escroto, eu sou totalmente apaixonada por ele, porque eu sempre digo que ele é inteligente a ponto de entender a alma humana até desprezá-la. Ele conhece muito do ser humano. E aí eu disse pra ela, mãe, tem que assistir o House e tudo mais. E ontem ele falou uma coisa muito interessante a respeito desse combate, dessa luta. Veja, um homem que parece tão machista, tendo uma compreensão do feminino tão forte. A gente vai falar já do que é esse machismo. Não somos iguais. Esse é o ponto. Esse é o principal ponto. A busca pela igualdade de direitos. Quais direitos? O direito pelo voto. Ok, funcionou. Estamos aqui. Podemos votar, somos capazes, na verdade somos muito mais capazes, dado que a inteligência feminina é muito mais perspicaz do que a masculina, né? E aí vem aqui, beleza. Vem o machismo agora como o quinto ponto da minha crítica. Pelo Google, o conceito de machismo é o seguinte: um homem superior, um homem que busca essa superioridade, uma estrutura de poder da sociedade baseada num homem superior. Só que superior no quê, hein? Superior na força física? Sim. Sim, superior na força física. Não tem como comparar a força de um homem com a força de uma mulher. É impossível. Olha a disparidade dessa busca pela igualdade, que é impossível. A busca superior ao que? Na divisão de tarefas? Quando a gente fala que o feminino é muito mais cuidadoso, muito mais cuidador, muito mais observador, muito mais inteligente, o homem é muito mais bruto, muito mais conquistador, muito mais... talvez até corajoso no sentido de ir mesmo. Nós estamos falando de tarefas diferentes. Nós estamos falando de lugares diferentes. Não tem como achar que uma mulher vai fazer um trabalho de estivador igual a um homem. E é quase impossível imaginar que um homem faça tantas coisas que nós fazemos com a qualidade que nós fazemos. Do cuidado, por exemplo. Objetificação. Aqui sim, aqui é um ponto importante e aqui é coisa de Dom Rua de merda. É ver a mulher como um objeto. Mas você é vista como um objeto quando você não está na sua energia. Quando você perde o seu poder. Porque uma pessoa que tem poder pessoal, ela nunca vai ser objetificada. Essa pessoa que exerce de fato seu poder pessoal. E aqui eu tenho que cuidar porque uma mulher que passa por um relacionamento abusivo, ouvir algumas coisas a respeito, algumas verdades a respeito desse relacionamento é muito doloroso. Por isso que esse livro aqui é tão doloroso. Ele tem só 160 páginas.
Eu tentei dar uma coisa mais, uma conotação mais jocosa para ele, assim, numa brincadeira, para tirar um pouco essa dor toda, esse sofrimento todo. Mas é complexo. Quando você fala em relacionamento abusivo, é complexo. E esse machismo todo, quando tem essa objetificação, ele já perde um pouco as características do machismo e encosta no tema da semana, que é a misoginia. E eu já vou falar sobre ela. Um homem superior o quê? Na inteligência? Depende da inteligência. Mas nós temos várias, né? A comunidade científica divide a inteligência humana em várias vertentes de inteligência. Mas a maioria delas é superior na mulher. É superior em nós. Por isso que atrás de grandes homens tem grandes mulheres. Ai, mas não é atrás, tem que ser do lado. Já começou o vitimismo? Eu não tenho problema nenhum de estar atrás de um homem meu. Fui casada 2 vezes, namorei mais algumas e não tenho problema nenhum em estar atrás e observá-los. Por quê? Naquele momento, naquilo, ele é mais poderoso, ele é melhor que eu, beleza. No que for competente a mim de ser mais poderosa, eu serei poderosa. Por que ao invés de olhar para o que ele é poderoso e me sentir inferior a isso, eu não olho para aquilo que sou poderosa e me sinto poderosa em relação àquilo que eu sou poderosa? Este é o ponto. E em relação a salários, né, o homem ser superior e ganhar mais, aqui é outro assunto delicado, porque o olhar da Miranda para o dinheiro é que o dinheiro é uma energia. Ele é a energia mais tangível de materialização, mais perceptível de materialização. Enquanto a energia sexual é uma energia poderosa, de poder, intangível, a energia do dinheiro é a materialização. Elas estão muito próximas. E quando a gente fala que a energia sexual está muito próxima da energia do dinheiro, eu não estou falando que você precisa transar mais para você fazer dinheiro. Pelo contrário, você tem que transar melhor, né? Ou exercer mais a sua energia, entendendo que se a energia sexual tem uma como é que eu vou dizer? Uma conotação junto com a energia do dinheiro, e a gente fala que a energia masculina é a conquista, é o combate, é a em busca e tudo mais, naturalmente o homem vai fazer mais dinheiro do que a mulher. Simples assim. Por isso que mulheres solteiras fazem menos dinheiro do que os homens, se elas estiverem na energia do feminino. Simples. Essa é a minha visão, observando. E quanto mais eu observo, quanto mais eu reflito, através da minha escrita, através dessas lives, através do que eu vejo todos os dias, mais isso se comprova no dia a dia. Então, por que tentar ser igual? Se nós somos tão diferentes, essa busca, ela é insana. Porque ela já começa errado. Ela já parte de um princípio errado. E quando você parte de um princípio errado, essa angulação, essa tangente só vai ficando cada vez maior. Ela vai criando um momento em que é um buraco imenso entre uma coisa e outra. Porque dado que não somos iguais, nunca seremos iguais, essa busca pela igualdade já é perdida. E quando você começa algo que você já perdeu, ou você entende que isso está perdido e qual é o benefício que pode ser escondido aqui, não é que as mulheres perderam. Não é isso, não tem competição. Esse é o ponto. Esse é outro ponto também. Na verdade, talvez até anterior, não existe competição. Não existe competição porque são desiguais, são diferentes. Então, a busca pela igualdade, ela se torna tão árdua, tão dolorosa, que ela precisa ser cada vez mais fortalecida, cada vez mais conquistada. E quanto mais conquista, quanto mais fortalecida, quanto mais a necessidade dessa conquista, mais masculina essa energia se torna. Mais perdida do feminino ela se torna. A ponto de verdadeiramente desprezar o masculino. E é isso que o feminismo está fazendo agora. Desprezar o masculino. Agora diga para mim, Cíntia Chagas, a diferença entre machismo e misoginia. Enquanto o machismo é uma estrutura de poder social, e a gente já vai falar mais sobre essa estrutura de poder, a misoginia é o ódio.
Quem está na misoginia? Se o feminismo odeia os homens e o masculino. Ah, mas eles são agressivos, eles são não sei o quê. Todos. Segunda pergunta, Cíntia Chagas. Quem criou o homem? Não apenas deu à luz, mas ensinou a ele. Fomos nós, mulheres. Tudo isso para dizer que o poder está no feminino. Só que a gente larga a mão desse poder tentando competir com algo que não tem como, que é uma competição inválida, injusta e que nunca vai ganhar, porque se um ganha, outro perde. Como é que você quer ter igualdade em algo que não existe? Igualdade. E quem é verdadeiramente misogínico? Alguém me ajuda aí? Como é que faz quando a pessoa é misógina? Quem é verdadeiramente misógino? Se é o feminismo que odeia o masculino. Se é a feminista que odeia o homem. A gente começa a entender. Então aqui eu coloquei um paralelo entre machismo, misoginia e bagunça. Machismo, uma estrutura de poder. Misoginia, ódio. E bagunça. Você não pode discordar, você não pode dizer nada, você não pode falar nada. Eu imagino que esteja cada vez mais difícil ser homem nessa sociedade. Esses dias um cara me disse assim, Miranda, a gente não sabe se a gente abre a porta do carro ou não. Porque se você abre a porta do carro, ela pode dizer pra você, ser uma feminista louca, e dizer pra você que você está exercendo a sua diferença dentro dessa sociedade, e não sei o que lá, e ela é capaz. Como assim você vai abrir a porta? Você acha que eu não sou capaz de abrir uma porta? Se você não abre, você é um troglodita. Eu disse, meu Deus, é verdade. Não estou defendendo o Dom Rô de merda, tá? Eu estou defendendo o masculino curado. E eu não odeio os homens. Eu simplesmente desprezo o Dom Rô de merda. É diferente. Bem diferente. Muito diferente. O quinto ponto dessa live class é, afinal de contas, o que é machismo? Nós já falamos o que é o feminismo, agora vamos ao machismo. Pelo Google, venha comigo, caro animalzinho irracional. O ponto 1 do machismo é ser uma estrutura patriarcal não natural. Não é natural do ser humano, mas já dura 7.000 anos. Quando eu li isso, eu disse, nossa, gente, o trem não é natural, mas dura 7.000 anos? Interessante. O que é uma estrutura patriarcal? Aí eu fui atrás disso. Dominância masculina associada à liderança do homem e à submissão da mulher. Pela energia masculina e energia feminina, o homem tem uma liderança superior e a mulher, ela não é necessariamente submissa. Que a palavra submissão está mal compreendida e nem vou entrar nisso. A gente pode fazer uma live class só sobre submissão. Mas a submissão não é o fato de eu aceitar tudo que o homem fala. É eu compreender que quem vai à luta, quem vai à busca é ele. Eu vou observar, eu vou cuidar, eu vou multiplicar aquilo que é feito. Mas ir lá, lutar pelo... Não vou, não. Oxi, vai tu. Tu que é mais forte, tu que é mais... Tem uma percepção diferenciada, tem uma visão muito mais focada. Tem um vídeo que eu vi esses dias também na internet que mostrava para onde os homens olham e para onde as mulheres olham. Que interessante a fisiologia, né? As diferenças nossas são imensas. Então, assim, na verdade, essa live class é quase um absurdo. Nem deveria existir o machismo e o feminismo colocado. Mas, enfim, vamos lá. Nesse vídeo, eles mostravam para onde tem um corredor, uma rua e com várias árvores do lado, um corredor com várias coisas do lado, um campo de futebol com várias coisas do lado, ou seja, um espaço específico com várias outras informações. Os homens olham para o espaço específico. Eles têm uma visão muito mais pontual, muito mais direcionada, eles têm uma visão mais de caçador. A mulher, é engraçado, a gente olha pouco para... E eu mesma me peguei fazendo esse movimento. A gente olha pouco para essa parte específica e olha muito para o todo. Nós temos uma visão mais holística, mais 360 graus, mais perceptiva. Agora, tu imagina uma mulher numa guerra. Ela ia ver o todo, mas não ia matar ninguém, né?
As diferenças são imensas. Imensas. Então voltemos aqui. A dominância masculina, a sociedade, a liderança do homem e a submissão da mulher. Dominância masculina. Gente, nós somos em maior número, nós somos mais inteligentes. Nós demos luz aos homens, nós os criamos, nós os ensinamos e nós somos vítimas deles. É falta de poder. Não estou dizendo que o abuso não exista. Não estou dizendo que as mulheres não passem por violência. É óbvio que sim, escrevi, Dom Rô de merda, nunca mais. O que eu estou dizendo é que enquanto a gente não assumir o nosso poder, isso vai continuar. E o feminismo destrói o poder do feminino, que já vai entrar nisso, exatamente por conta desse movimento. De ficar lutando e desprezando o masculino, ao passo que não assume a própria energia. As israelitas estão no front. Como explicar? Não estou dizendo que as mulheres não façam. Inclusive, se a gente pegar, por exemplo, as Amazonas, né? Elas eram as mulheres que iam em busca. Não é que a mulher não possa fazer. Ela pode. Só que ela vai ter que assumir uma energia masculina muito forte. Ela vai ter que se tornar basicamente um homem. Porque se ela for feminina lá no front, nem preciso dizer o que aconteceria, certo? Este é o ponto. Essa pergunta explica absolutamente tudo. Acabei de dizer, a mulher despreza e combate o masculino ao mesmo tempo que sai do seu feminino. Ela perde o seu poder 3 vezes. Por combater, que não é uma coisa dela, por desprezar, que não é uma coisa do ser humano, e por fugir. Combater e desprezar o masculino e fugir do feminino. Essas mulheres, elas vão dar conta? Claro que não. Talvez até muito mais, porque quando ela assume a energia do masculino, ela não elimina totalmente o feminino. Ela ainda consegue olhar 360. Por isso que as mulheres conseguem ver que vocês estão olhando para a bunda daquela mulher, mesmo que a mulher esteja lá do outro lado. Entende? Não olha. Se você tá com uma mulher, olha para a bunda da sua mulher. Não tem outras tantas por aí. Você escolheu uma. Não dá conta nem dessa, vai querer dar conta de todas. Enfim, é óbvio que a mulher vai conseguir fazer. Mas a que custo? E são tão eficazes quanto os homens, talvez até mais, por conta dessa visão periférica. Eu consigo aniquilar aqui, mas eu consigo ver aqui também. Por isso que as Amazonas eram tão poderosas, mas estavam no masculino. Olha a Mulher Maravilha. Totalmente perdida, né? Aliás, para quem tem interesse em história de algo, né? Eu sou muito curiosa do que forma aquilo. Mas eu assisto um filme, eu quero saber vários. A Mulher Maravilha tem um outro filme que explica a história da criação da Mulher Maravilha, na realidade, de verdade mesmo, é fato, e chama Professor Marston e as Mulheres Maravilha. Assista. Essa é uma das ferramentas que eu cito em Seja um Assunto que você domina, tanto para falar do detector de mentiras. Eu tava pensando no nome específico dele lá, mas não lembrei do detector de mentiras. E quem criou foi esse Professor Marston. Ele criou isso e criou a Mulher Maravilha. Tanto que aquele laço da Mulher Maravilha é exatamente como esse detector de mentiras, que é um fio que passa para pegar pressão arterial e outra variação de frequência cardíaca, se eu não me engano, para entender se a pessoa tá mentindo muito ou não. Lembrei de As Brumas de Avalon. Não lembro se eu cito As Brumas de Avalon aqui, mas possivelmente. Eu falo muito das Brumas de Avalon nos meus livros, exatamente. A Morgana toda perdida de si, por quê? Porque ela não entende o feminino dela e o poder que ela tem sobre o rei Arthur se ela fosse mais artimanhosa, como Viviane ou como tantas outras poderosas. Ela se perdeu. Ela não usou o feminino. Por isso que ela se perdeu. Por isso que o reino, pela visão das Brumas de Avalon, o reino do rei Arthur acaba por conta daquela estrupícia, boca aberta, infantil e que renegou seu poder. Porque queria lutar e combater. Morgana seria uma feminista? Vamos lá. Então, o machismo, além de ser uma estrutura patriarcal e ter essa dominância masculina, divisão sexual, onde o masculino tem a força e o feminino é submisso.
De novo, o masculino tem a força, gente. Ponto. Força física é do homem. As mulheres são muito mais inteligentes, então por que não assumiram nossa inteligência? Mas não, elas querem ir lá brigar. Mostrar a bunda e fazer um horror. Como se isso fosse sinal de poder. Ai, meu corpo, minhas regras. Sim, seu corpo, suas regras, mas você não precisa ficar se expondo dessa forma. Ao invés de usar o seu corpo, suas regras, quem sabe você faça suas regras dentro da sua inteligência. Não seria muito melhor? E por último, hierarquia de gênero com privilégios masculinos. Isso chega a ser quase estúpido. Gente, as mulheres têm muito mais privilégios se elas souberem usar a inteligência. É claro que a estrutura que tem, essa estrutura patriarcal tem uma visão diferente do homem e da mulher. Porque essa visão tem que ser diferente mesmo, porque nós somos diferentes. Por exemplo, eu, no mundo dos negócios. Meu sócio era muito mais respeitado em muitos momentos do que eu. Primeiro porque eu era mais nova, né? Talvez se eu fosse uma mulher mais velha, teria o mesmo respeito. Bonita, então eles olhavam até que eu mostrasse pra eles que além da beleza do rostinho bonito tinha algo por trás. E mulher. Mas qual era o problema? Muitas vezes, aquilo que ele dizia lá tinha sido criado por mim. Qual é o problema? Eu preciso... Ah, não, isso fui eu que criei, então eu quero mérito. Ai, gente, cansativo. Para de competir, vamos cooperar. Nós estamos no mesmo time. Ah, mas não é o mesmo barco, porque uns têm dinheiro e outros não. Não, é, realmente. Uns têm dinheiro e outros não. E tudo é uma questão daquilo que você vibra. Se você vibra escassez, você não vai ter grana mesmo. Se você vibra doença, você não vai ficar saudável mesmo. O que a gente está vibrando, hein? Tema de seja um assunto que você transcenda. A última parte dessa live class está dividida em dois. Porque no olhar da Miranda, o feminismo destrói o feminino e destrói o masculino. Eu falei brevemente nos stories essa semana a respeito disso, até para aquecer para essa live também, né? E nesse ponto eu preciso citar Paris Saint-Exupéry, por quê? Porque foi em Paris Saint-Exupéry que eu falei muito da energia sexual. Primeiro, de uma forma aberta, do sexo em si, sim, eu não economizo palavras para falar dele. E depois, da parte do poder da energia sexual. A energia sexual é a mais poderosa do planeta. É dela que nós viemos e é dela que nós pegamos o nosso poder pessoal. Então, se você quiser ler um romance fantástico sobre o poder da energia sexual, tanto no sexo tanto na cama quanto fora da cama, adquira Paris Saint-Exupéry comigo, é só me chamar. Se você quiser qualquer um dos meus livros, é só me chamar no direct. E se quiser participar também do Método Livebook, o curso de Seja um Assunto que Você Domina, me chama lá que eu te mando o link para aula gratuita para você aprender um pouco mais sobre inteligência emocional, estado pleno de presença e inteligência sedutora. Temos temas do Seja um Assunto que Você Domina, tá? Então, quando a gente fala de energia sexual, de poder pessoal, de poder do ser humano, vai falar da energia sexual. E falar da energia sexual é dividir entre masculino e feminino. Não tem como não ser assim. E ao invés de a gente achar isso negativo e ficar lutando contra isso, que é o que o feminismo faz, nós deveríamos fazer como Maquiavel, dividir para conquistar. Você, homem, assume a sua incumbência de ser útil na sociedade, de ir em busca, de lutar, de combater, de conquistar, e eu, mulher, assumo a minha incumbência de ser inteligente, de compreender, de multiplicar. Você percebe um casamento em que o homem e a mulher estão no lugar deles quando eles fazem muito dinheiro, juntos. Juntos. O homem busca, traz, a mulher multiplica. O homem busca, traz, a mulher multiplica. Ela não precisa fazer o movimento de em busca do dinheiro. Esse movimento de em busca do dinheiro, da venda, de lá na frente, não sei o que lá. A gente fazia tanto esse movimento. Eu tava tão fortemente no meu masculino em relação a isso. Eu ganho a mesma coisa que antes, fazendo um movimento totalmente diferente. Só que mais natural pra mim. Então lembra que lá pelo conceito do Google, o machismo é uma estrutura patriarcal não natural, mas que dura 7.000 anos.
as dicotomias do ser humano. Vamos lá. Então, quando a gente pensa no porquê o feminismo destrói o masculino e o feminino, vamos dividir para conquistar. O feminino e o masculino são diferentes, não tem como ser iguais. Ponto. Já começa por aí. E começando do porquê destrói o feminino primeiro, aliás, feminino é um tema que já tem a live class salva sobre isso. Se você quiser saber mais sobre a energia do feminino, sobre como assumir mais a sua energia do seu feminino, é só você assistir a live class que tá salva lá nos destaques da bio, tá? A trilogia é fantástica, mas o seja um assunto que você domina ainda me incomoda. A trilogia é ótima, ainda que os meus livros todos são provocativos, são meus filhos, né? Como não seria? Eu sou uma pessoa provocativa. Como não seriam provocativos? Cada um num ponto. A trilogia Paris Sanzeif, ela é provocativa na parte do sexo, da energia sexual, de nos colocar nessa visão do masculino e do feminino. O Dom Juan de Merda nunca mais é provocativo em relação ao abuso, né? Tanto ao abuso do outro em relação a nós, quanto nós em relação ao outro, nosso comportamento abusivo em relação ao outro e do abuso de nós conosco, que é onde tudo nasce. E o seja um assunto que você domina. Esse é complexo. Inteligência emocional, nós não fomos ensinados a olhar para isso. Em nenhum momento. Por mais imprescindível que a inteligência emocional seja, a gente foge dela como o diabo da cruz. Aliás, o ser humano sempre foge do que precisa, em busca daquilo que é desnecessário. Isso ficou bom. Isso vai para um livro. Então, por que o feminismo destrói o feminino? Primeiro, por essa busca estúpida pela igualdade, que não existe. Não existe igual. Não quero ser igual aos homens. Muito obrigada. Não quero mesmo. Acho bem melhor ser mulher, com todas as confusões que tem. Outro motivo, lutar e combater, conquistar são verbos do masculino, que nos leva ao terceiro motivo. A mulher começa a assumir muito mais a energia do masculino, dispensando a energia do feminino e, portanto, perdendo o seu poder. O único lugar de poder é o nosso. A minha mãe, enquanto mãe, é muito mais poderosa no lugar de mãe do que no lugar de minha filha, de minha amiga, de minha irmã. Ela é minha mãe. O que uma mãe faz por um filho? Qual é o comportamento de mãe em relação ao filho? E aqui, já que comecei o exemplo ruim, vou continuar no exemplo ruim. Não é cuidar e mimar e não sei o que lá. Isso você faz quando é criança. A única incumbência da mãe é ensinar até que o filho aprenda. Mirandinha cresceu, aprendeu, te vira, minha filha. Fica o cuidado, fica o colo. Mas o fazer por si, que é isso? Se ela fizesse isso, ela também me tiraria do meu poder, porque ela me colocaria, ao invés de uma filha adulta, no lugar de filha pequena. Certo? A Ana, que entrou aqui. A Ana tem a irmã dela. Se ela é casada, essa mulher casada, antes de ser casada com esse homem, ela é uma mulher. Depois ela é uma mulher que casou com esse homem. E se ela tem filhos, ela é uma mulher que casou com esse homem, teve filhos e, portanto, se tornou mãe. Qual é o problema das mães também? É a inversão. Depois que vira mãe, todos os papéis dela são de mãe. Entende a inversão do papel? E aí essa mulher, que todos os papéis dela são de mãe, perde a mãe, perde a filha, perde de ser filha, perde de ser esposa, perde de ser mulher e ela se torna só mãe. Muitas vezes o Dom Juan de Merda, tudo começa na mãe, né? Obviamente, falando de mãe querida da minha. Mas muitas vezes o Dom Juan de Merda, o que aconteceu? Ele se tornou uma criança de merda, de mãe também, porque essa mãe passou pano pra ele. Fez que não viu? Ou era extremamente ausente? E por que tudo começa na mãe? Por que não no pai? Porque a criança tá dentro da barriga da gente. A conexão com a mãe é totalmente diferente do que a conexão com o pai. A mãe muda fisiologicamente, o cérebro dela diminui de tamanho depois que ela tem nenê. O pai tem liberação bioquímica em relação a isso, é óbvio, mas é externo. Nem se compara. Então destrói o feminino pela busca da igualdade que não existe, por conta dessa necessidade de lutar, combater e conquistar, que leva a energia masculina, terceiro ponto, assumindo a energia masculina, perdendo o poder real do feminino. Qual é o poder real do feminino? A inteligência, a sagacidade, ser artimanhosa, compreender
as coisas, porque reflete, não é ir lá brigar com todo mundo, isso não tem reflexão nenhuma. A energia feminina se perde aí. E por que isso? Falando em seja um assunto que você domina, da inteligência emocional, tudo começa na inteligência, na infância e na inteligência emocional. As mulheres, eu já falei, as meninas desenvolvem a inteligência emocional antes dos meninos e, portanto, a racionalidade também, porque a razão, pela teoria do cérebro trino, divide o nosso cérebro em três: instintivo, emocional e racional. Instintivo já nasce com o bebê. O emocional se desenvolve ao longo de toda a vida. Então, por mais que você ache que você não tem inteligência emocional e desista por conta disso, seu cérebro tem um poder imenso chamado neuroplasticidade, que faz com que você ainda tenha a capacidade de aprender e desenvolver a sua inteligência emocional. Portanto, o cérebro emocional se desenvolve ao longo de toda a vida até o momento em que você estiver morrendo, quiçá depois disso. E por último, o cérebro racional se desenvolve na criança apenas para pôr em palavras aquilo que nós sentimos. Depois, com a evolução humana, a busca pelas matemáticas e físicas e todas as ciências, é que o nosso cérebro racional começou a se voltar para essa construção mais científica, certo? Mas o objetivo primal dele é colocar em palavras aquilo que sente. Como as mulheres desenvolvem mais as suas emoções e são estimuladas a desenvolver mais as suas emoções, ou seja, já é fisiológico nosso e ainda tem a parte ambiental que potencializa isso. Por quê? Porque as mulheres lá na escola, na escolinha, com os pais e tudo mais, elas têm mais estímulo. Mas o que você tá sentindo, fulaninha? Entre elas falam mais, eu tô brava com você. Entre os meninos, não. Os meninos já é uma coisa diferente. Então, os meninos têm esse desenvolvimento mais tardio, tanto da inteligência emocional quanto do cérebro racional, para colocar em palavras aquilo que pensa. Então, já começou diferente lá. E as mulheres feministas querem igualar algo que não tem como igualar. Fisiologicamente é diferente, socialmente é diferente. Esse desenvolvimento da inteligência emocional, da fala das emoções, que juntas cria a observação, a artimanha, o convencimento, melhor comunicação, faz com que as mulheres desenvolvam essa inteligência antes. Então, portanto, elas são muito mais observadoras. Nós somos muito mais inteligentes. As nossas inteligências são mais desenvolvidas. Eles são mais brutos. E tem que ser. Então, cuidado com o que você está exigindo do seu homem ou do homem que você acredita que deva estar do seu lado. Será que você quer um homem ou você quer só uma mulher com um acessório? Cuidado para não fazer do seu homem um banana. E vos fala alguém que tentou, hein? Eu tenho que cuidar muito da minha energia masculina, porque minha energia masculina, ela, quando eu vejo, ela já tá aqui. Essa energia de solucionar, de resolver. Gente, não tem uma pessoa que faça as coisas mais ligeiras que eu. Pra resolver, pra solucionar e tudo mais. Energia masculina. Então, eu estou falando de um lugar de quem sabe. Além disso, a energia feminina é uma energia que tem um autocuidado maior, um capricho maior. E o feminismo diminui isso. Porque para dizer que o meu corpo e minhas regras, ao invés de minha inteligência, minhas regras, pelo embaixo do braço, não asseada, aquela coisa toda que a gente já sabe. Não tô dizendo todas, né? Mas a maioria. E a gente fala aqui de maioria porque exceção. Se eu fosse ficar falando de exceção, eu ia ficar aqui 20 horas numa live, né? Além dessa energia de autocuidado e capricho, a energia feminina é muito mais observadora e menos pressa. Então, quando a mulher lá atrás, lá na segunda onda, historicamente falando do feminismo, em que teve essa busca pela equidade sexual, pela libertação sexual, pela igualdade social, em que ela assumiu 200 mil coisas a mais, começou a ter mais pressa, a diminuir a sua observação e a sair cada vez mais do seu feminino. Por isso tudo, o feminismo destrói o feminino, mas também destrói o masculino. O primeiro ponto que eu coloquei aqui é pela desvalorização do masculino e pelo desprezo do masculino. Lembrando que tudo aquilo que a gente despreza e desvaloriza tem uma energia de inveja e tem uma energia de querer ter e querer que o outro não tenha.
Inveja também é uma live class que eu fiz agora há pouco tempo, inclusive, que tá salva lá nos destaques da bio. Dê uma olhada se quiser, se não tem assistido. Também porque o feminismo remove a energia porque disputa com ele. Então, assim, você começa a disputar tanto, é briga com briga, que essa energia do masculino, ela acaba sendo reduzida, aquilo que a psicologia chama de homens bananas. Não fui eu que inventei não, tá? É a psicologia que deu esse nome. Os homens bananas são aqueles homens que já não tem mais aquela energia masculina aflorada. E aqui tem uma diferença entre ter uma energia masculina saudável, curada, aflorada, de um homem agressivo. Um homem agressivo não necessariamente tem uma energia masculina aflorada. Talvez ele seja um homem banana, covarde, na maioria das vezes, mas que precisa da violência para ter uma máscara de um homem masculino. Ele é só um frouxo violento, entendeu? E esses são muito perigosos. É como um cachorro acuado, que tá morrendo de medo, tá acuado, mas ele tá latindo. Então tem que ter muito cuidado. Por isso, leia Dom Juan de Merda Nunca Mais. Afinal, você vai ter um Dom Juan de Merda na sua vida e agora é o momento de você saber se é o homem ou se é o meu livro. Aqui eu até coloquei, já que eu falei do Dom Juan, não é necessariamente esse o próximo tópico, mas já que eu falei, lembrando que o Dom Juan, ele pode ser vários, tá? Ele pode ser o babaca emocional, pode ser o irresponsável afetivo, pode ser o sedutor barato, pode ser o narcisista sim e pode ser o psicopata. No nível do narcisismo, aqui só varia o nível de, não digo nem inteligência, porque até o nível de narcisismo não é inteligência, tá? Aqui, por mais que as pessoas digam que o narcisista seja inteligente, gente, escrevi um livro sobre isso, pesquisei um monte sobre isso e não consigo me convencer de que seja inteligência. É só um padrão repetido e tudo aquilo que é repetido, monkey see, monkey do. Macaco vê, macaco faz. Ele viu que deu certo com uma, ele vai repetir. Ele viu que deu certo com uma lá na infância e ele passou a vida fazendo. Então parece inteligência aquilo que é só repetição do padrão, certo? O nível da psicopatia já não, esse já tem um nível de inteligência alto. Mas independentemente de onde ele esteja, ele pode ter um tipo de abuso que parece vulnerável, ele usa a máscara da vulnerabilidade, que seria o passivo-agressivo, certo? Ele parece passivo, ele parece queridinho, mas na verdade tudo que ele fala fere, mas é sem querer, linda. Tudo que ele faz machuca, mas é sem querer, linda. Então cuidado com esse vulnerável. Tem o grandioso, esse é fácil de ver, né? Extrovertido, arrogante, já chega chegando. Tem o maligno, que também é fácil de ver, agressivo e violento, porém, essa agressividade e essa violência, esse sadismo pode estar por trás de uma máscara, possivelmente esteja, né? Lembrando que tanto o relacionamento abusivo quanto o Dom Juan de Merda não é 100% ruim. Se fosse ruim, ninguém ficava. Tem uma parte boa, e a parte que é boa pra caramba. Esse que é o problema. Esse é o grande problema. E também tem o Dom Juan comunitário, que é um altruísmo falso. Ele parece ajudar todo mundo, mas ele só faz isso para poder manipular todo mundo. Entende? Então eu falei aqui do porquê que o feminismo destrói o masculino. Eu falei sobre desvalorização e desprezo, remoção da energia masculina, disputa com a energia masculina e homens cada vez mais frouxos, por mais agressivos que sejam. Os homens estão tão perdidos quanto o feminino está perdido. Porque quando o feminino, dado que tudo nasce do feminino, inclusive os homens, afinal de contas todos os homens, ou a maioria deles, nasceram de uma mulher, existe como não ser? Ainda não, né? Então todos nasceram de uma mulher. Já dado que todas as pessoas do mundo nasceram de uma mulher, esses homens são frutos nossos. Nós temos o poder sobre tudo, sobre absolutamente tudo. Então por que a gente não assume isso? Não é mais simples assumir o seu poder do que ficar brigando com o poder alheio? Não é mais simples assumir o seu poder do que ficar batendo boca, do que ficar levantando um monte de bandeira? Não é mais simples a gente simplesmente se dar as mãos? Agora diga para mim, Cíntia Chagas, quantas amigas você tem que são de fato amigas que valorizam o feminino? E quantas delas ficariam com o seu homem se pudessem? Se tiverem oportunidade, ou se ele demonstrar interesse. Seja você casada ou solteiro. Só existe traição. Traição é uma live class também que está salva. Porque as duas partes aceitaram. Não existe traição se a mulher disser não.
Não existe abuso se a mulher disser não. Não existe abuso se a mulher tiver inteligência emocional o suficiente para compreender os seus valores inegociáveis e, portanto, impor os seus limites. Exceto em casos extremos, por exemplo, estou passando na rua e fui estuprada. Só que quando a gente fala de feminismo, não é disso que a gente está falando, só. Tem muito mais coisa por trás. E quando a gente fala de misoginia, que é o ódio, quem é misógino? Quando a gente fala de feminismo e misoginia, quem é misógino se o feminismo odeia o masculino? Não é um ódio só pelo machismo. Nem tudo que as pessoas dizem que é machismo. É só um homem sendo homem. E aqui eu não tô falando de traição e abuso, tá? Eu tô falando de força, eu tô falando de em busca, eu tô falando da conquista de algo melhor. No entanto, sim, homens, vocês precisam ser mais homens. Certo? Para que nós mulheres possamos ser mais mulheres. Agora a gente vai ficar nessa discussão? Se a gente assumir o nosso lugar, consequentemente, eles assumirão o deles. Esse é o ponto. Se você tiver alguma dúvida a respeito dessa live class, alguma consideração, é só escrever aqui. Se essa live class vai ficar salva, então depois eu respondo as perguntas nos comentários. E se você tiver algum tema de sugestão para o olhar da Miranda sobre esse tema, também escreva aqui nos comentários ou me chama no direct que eu vou elaborar uma live class a respeito desse tema. E acho que é isso, certo? Assista novamente essa live class, ela ficou bem rica. Falei o que deu para falar em dias que falar é muito complexo. Talvez ainda piore antes de melhorar. E vejo vocês semana que vem, certo? Bença mãe, bença pai. Eu aceito os milagres em minha vida. Espero que tenham gostado.